Fala pessoal, beleza aí? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Essa aula é sobre exercícios de geradores elétricos, parte 2, tá? Para não ficar muito extensa, eu dividi a aula em duas partes, ok? Então vamos continuar os exercícios aí na primeira aula, né? Parte 1, se você não viu, corre lá, dá uma olhadinha na aula, tá? Nós fizemos aí basicamente 6 exercícios, né? Porque um era repetido, ok? Então começaremos aí, né, pelo oitavo exercício, tá? Unifacef Vunesp 2016, ok? Muito bem, vamos lá então. Ele fala o seguinte: o circuito é formado por uma associação mista de 4 resistores, né, 2, 10, 10 e 3 ohm, conectados a um gerador de tensão contínua G, com valores de tensão e resistência elétricas indicados na figura. Ok, então tá lá, 100, né, volt o gerador, 2, 10, 10 e 3, ok? Sendo resistores ômicos, ele pergunta para você a tensão elétrica no resistor de 3 ohm. Então ele quer a tensão elétrica nesse resistor atualmente, né? Então vamos pegar aqui, vamos colocar 2 pontos aqui. É como se eu colocasse aqui um voltímetro, pessoal, e esse voltímetro lesse só a tensão nesse resistor, só a queda de tensão nesse cara aqui. Então o que a gente sabe, né? Aqui é o polo positivo, o polo negativo. A corrente está no sentido horário, né? Passa aqui, vem pra cá, se divide aqui, não me interessa o que ela vai se dividir, porque não me importa. Ela se divide igualmente, né, entre os dois de 10 aqui, ok? Ela vem, se divide, passa pra cá, passa pelo de 3, desce e continua aqui o circuito. Então o que eu quero saber? Eu quero saber a tensão nesse cara de 3 ohm. Para eu achar a tensão no cara de 3 ohm, eu posso aplicar a lei de Ohm, ou seja, U igual a RI, né? Então o meu U ele vai ser R vezes I, né? Vamos chamar aqui o U do voltímetro, como se eu colocasse o voltímetro ali. Então esse U meu que eu quero saber, né, que é o exercício que eu quero saber, é na verdade o 3 vezes o I que passa ali naquele resistor de 3 ohm. Então se eu encontrar esse I, eu encontro a tensão naquele resistor. E esse I que passa pelo de 3 ohm é o I total. Então o que eu posso fazer? Eu posso aplicar a lei de Pouillet. Uma outra maneira, moçada, de você aplicar a lei de Pouillet, você pode fazer assim, ó. Porque na verdade a lei de Pouillet você só pode aplicar ela para um circuito simples, né? Quando você tiver naquele esquema que ela está, só pode aplicar a lei quando tiver todo mundo em série, tá? Mas você pode também fazer direto. Eu poderia fazer assim, ó. I igual a E sobre o R equivalente. Né? O que mudou? Mudou é que eu peguei aquele Rzinho lá, né? E juntei com o R equivalente. Então se eu calcular o R equivalente de todo o circuito, eu acho a minha corrente, tá, que passa aí pelo circuito. Beleza? Bom, então, né, vamos lá, vamos fazer. Primeira coisa, calcular o R equivalente, né? Então primeiramente a gente vem aqui nesses caras de 10 e 10, vamos resolver esses dois aqui primeiro. Então meu R equivalente, vamos chamar de linha, ele vai ser, como os dois são iguais, né, a gente pega 10, divide por 2, e aqui nós temos 5 ohm. Certo? Então, na verdade, meu R equivalente ali vai ser... Então, tem o I igual a E, que é 100. No caso, o meu E, ele vai ser o G, tá? Que é o gerador. E ali, naquele caso ali, a gente vai ter, então, que o nosso R equivalente ele vai ser 2, mais 5 desses dois, né? Que ficou apenas 1, né? Tá tudo em série agora. 2, mais 5, 7, mais 3, 10. Olha que beleza. Então, ficou 100 por 10. Ok? Então, a nossa corrente aí vale 10, certo? 10 amperes. Ok. E agora a gente acha a tensão naquele resistor. A gente volta lá. Então a tensão U, né, vamos chamar de voltímetro que eu coloquei ali, vai ser R vezes I, ou seja, vai ser 3 vezes 10, que dá 30 volts. Tá aí. Então a resposta, 30 volts, letra aí. Moleza, moleza. Belezinha? A questão 2, aliás, a questão 9, né? Vou voltar aqui. Da Federal do Pernambuco, certo? Aliás, da Paraíba, né? Federal da Paraíba. Ok? Vamos fazer isso, vai. Uma bateria de força eletromotriz 14 volts, tá aqui a bateria 14 volts, resistência interna de 2 ohm. Agora sim, esse cara aqui, né, ele é um gerador de resistência interna de 2 ohm, certo? E é conectado a um resistor com resistência igual a 5 ohm. Circuito simples, né? Formando um circuito elétrico de uma única malha, né? A malha é o quadradinho, tá?
um único quadradinho, uma única malha, conforme mostra a figura abaixo. Nesse contexto, quando o voltímetro é ligado aos pontos A e B do circuito, a leitura correta desse voltímetro é. Então a mesma ideia de antes, né? Ele vai ligar aqui um voltímetro, vou botar aqui para cima porque não vai caber aqui, vou ligar um voltímetro aqui e ele pergunta qual que vai ser a leitura do voltímetro, né? Qual que é a tensão do voltímetro aqui. A mesma ideia de antes, a tensão do voltímetro, ele vai ser o 5, né? R vezes I. Então 5 vezes a corrente que passa pelo resistor de 5 Ω. No caso aqui a corrente ela vai ter um sentido horário, né? Aliás, anti-horário, né? Que o mais está para a esquerda, ó. Corrente convencional vai do mais para o menos, então ela vai fazer isso. Então, olha, pessoal, é legal você desenhar, né, na figura aí para ver para onde vai a corrente, ó. Embora ele não tenha pedido, mas é bom desenhar, tá? Então, o que você percebe? Que a corrente que passa pelo resistor de 5 Ω é a corrente total. Então, é a mesma ideia de antes. É só achar a corrente total e jogar aqui na tensão do voltímetro. Beleza? Então, vamos aplicar a lei de Pouillet. Agora a gente pode aplicar direto, né, porque está tudo em série aqui. Então, pela lei de Pouillet, você vai ter que I é igual a E sobre o R equivalente, mais o Rzinho lá, né? Mas é a mesma coisa, tá? Então vai ficar E, que é, no caso, 14, sobre o R equivalente, que vai ser, no caso aí, 5 mais 2, tá? Então somar tudo aí. Então meu I vai ser 14, dividido por 5 mais 2, 7. Conclusão, o meu I vai ser 2 ampere. Tá aí. Molezinha essa, né? 2 ampere. 2 ampere. Bom, agora a gente volta lá e acha a tensão no voltímetro. Então a tensão do voltímetro vai ser 5, que é o R, vezes I. Então 5 vezes 2. Ou seja, a tensão no resistor de 5 Ω vai ser 10 volts. Tá aí. Letra A. Beleza, pessoal? Tá aí uma questão também tão de boa, né? Não é tão difícil aí. Beleza? Então vamos passar para a próxima questão. Sem mais delongas, questão 10. Bom, na questão 10, o que a gente tem lá, né? O circuito abaixo representa uma associação mista de resistores, né? Então em série em paralelo, ômicos, alimentado por uma fonte de tensão contínua de 12 volts, ok? Considere o R1 e R2 igual a 2 Ω, R3 igual a 1 Ω e R4 igual a R5, que vale 4 Ω. Ok, então vamos dar nome aos bois aí. R1, R2 é 2 Ω. R4, R5 vale 4 Ω. E o meu R3 ele vale 1 Ω. Eu vou colocar sem a vírgula, tá? Depois na resposta eu ponho vírgula. E a minha FEM aqui vale 12 volts, ele até te ajudou aí, ó. Já te deu o sentido da corrente, ó, sentido horário aí, certo? Beleza. Aqui nesses dois, né, R1 e R2, ela se divide igualmente e 4 e 5 também ela se divide igualmente, tá? Porque os R são iguais. A pergunta que ele fez foi: assinale a alternativa que mostra o valor da intensidade da corrente I no circuito. Ok. Então você pode aplicar a forma de lei de Pouillet genérica. O nosso I, ele vai ser na verdade o E dividido pelo R equivalente total do circuito, tá? Então a gente pode encontrar o R equivalente, certo? E aplicar aí a lei de Pouillet para FEM. É quase a mesma coisa, pessoal, que a lei de Ohm, né? Na lei de Ohm, né? Na primeira lei de Ohm você fazia assim: I igual a U sobre o R equivalente. É a mesma ideia, tá? Só que nesse caso é o nosso E, né? Porque agora a gente está tratando de um gerador. Embora nessa questão não faz diferença se você aplicar aí tanto a lei de Ohm ou a lei de Pouillet, enfim, tá? É que a lei de Pouillet a gente usa mais para circuitos simples aí, por causa daqueles R, tá? Mas pode usá-la também assim, sem problema nenhum. Eu gosto de usar assim que eu acho melhor, mais fácil, tá bom? Bom, aí você resolve todo o R equivalente do circuito, aplica, né? I igual a E sobre R equivalente ou U sobre R equivalente, fica mais fácil. Beleza? Bom, então vamos resolver aqui os paralelos primeiro, tá? Então temos aqui, ó, R1 e R2, eles estão em paralelo. Como eles são iguais, esse R equivalente aqui em cima
vamos chamar de R equivalente 1, ele vai ser 2 por 2. Que vai dar 1 ohm, né? Esse R equivalente aqui embaixo, a mesma ideia, né? Vai ser 4 por 2 e vai dar 2 ohm, ok? Então ficou assim um circuito. Eu vou até desenhar ele de novo. Vou subir aqui. Vai ficar assim. Eu vou ter o gerador meu ali, de 12 volts. Minha fonte de tensão. Eu vou ter agora um resistor. Aquele que era 2 de 2, eles viraram 1 de 1, né? Então eu vou desenhar aqui 1 de 1. Certo? Eu vou ter ali o meu R3. Então eu vou ter 1 de 1. Eu vou ter o meu R3, que vale também 1 ohm. E aqueles dois caras lá, né, R4 e R5, esses dois de 4, eles viraram 1 de 2. Né? Então eu vou ter aqui agora 2 ohm aqui embaixo. Aí, ficou mais fácil o circuito, certo? Corrente sentido horário. E agora, nosso I, ele vai ser E, né, no caso que é 12, sobre o R equivalente. Agora é só somar os 3, né? 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Ou seja, o nosso I, ele vai ser 3,0 ampere. Beleza? Também não é tão difícil, né? Tranquilo, só calcular o R equivalente aí e aplicar aí a lei de Poulet para o circuito simples. Bom, sem mais delongas, a questão 11. A questão 11 fala o seguinte: dois resistores R1 e R2, né? R1 vale 2 ohm, R2 vale 3 ohm. São associados em série e ligados a um gerador ideal, ou seja, a sua resistência interna é zero, tá? Percebe-se que nessa configuração a corrente elétrica no circuito tem intensidade de 12 A. Então vamos lá, vamos desenhar aqui um circuito, vai. Então, 2 em série, né? Vou colocar um aqui. Ok, outro aqui. Beleza. Aí, então temos aqui uma FEM, um resistor R1, que vale 2 ohm, e um R2, que vale 3 ohm. Ok? Então a minha corrente nesse caso, né, pelo meu desenho que eu fiz, você podia fazer ao contrário aqui a pilha. Aqui o meu é mais e menos, então a minha corrente está no sentido horário. Tá? Você poderia trocar a polaridade da sua pilha e aí você inverter o sentido da corrente, ok? Bom, ele perguntou o que? A força eletromotriz Z do gerador ideal e a diferença de potencial nos extremos de cada resistor são respectivamente. Vamos ler. Opa, então beleza. Então primeira coisa, ele quer achar a FEM, né? Vamos fazer a FEM primeiro, que é mais fácil. Bom, para achar a FEM, como está tudo aqui em série, né? É só aplicar a lei de Poulet, né? Para circuito simples. Não precisa ficar colocando toda hora, né? Mas só para você aí lembrar, né? Então a lei de Poulet. Então vai ficar assim: I é igual a E sobre o R equivalente. Então o nosso E vale, no caso ali, né? Ele vale, a gente quer saber, né? Então o nosso I, aliás, né? Ele me deu o I. O I ele falou que vale 12 A. Certo? Então nosso I vale 12. O E eu quero achar. E o nosso R equivalente é só somar, né? 2 mais 3 dá 5. 2 mais 3. Então o nosso E, né, a nossa FEM, que ele pediu, ela vai ser 12 vezes 2 mais 3 dá 5, né? Então 12 vezes 5. Nossa FEM vai ser 60 volts. Ok. Tranquilinho, né? E agora, acho que é um pouquinho mais chatinho para vocês, ele quer a tensão, né, em cada resistor. Bom, vamos lembrar, a tensão no resistor R1, vou chamar de U1, ela vai ser, na verdade, o que? Ela vai ser o R1 vezes a corrente que passa pelo resistor R1. E a tensão no resistor R2, ela vai ser, que eu vou chamar de U2, ela vai ser R2
vezes a corrente que passa pelo resistor 2. Ou seja, é só aplicar a primeira lei de Ohm. Só que você vai aplicar individualmente para cada resistor. Tá? Então é como se eu viesse aqui no desenho e lesse aqui a tensão nesse resistor, né? O 1. E lesse aqui a tensão nesse resistor, que eu posso chamar aqui de o 2. Como se eu colocasse um voltímetro, né, em cada um deles e lesse a tensão em cada um individualmente. Tá bom? Então voltando para cá, certo? Bom, o I que passa pelos dois, né? Vamos ver aqui no desenho novamente. O I que passa pelos dois é o mesmo, né? É o I total, que nós já temos, né? Que ele vale 12 amperes aqui, ó. 12 amperes aí. Então é só você pegar a resistência de cada um e multiplicar por 12. Então o 1 ele vai ser 2, né, que é o R1, vezes a corrente que passa por ele, que é 12. Ou seja, 24 volts. E o 2 vai ser 3, que é o R3, que é o R2, né, aliás, vezes a corrente que passa por ele, que também é 12. Que também é 12 amperes, né? Então vai dar, no caso aí, 36 volts. Tá aí. Então nós temos 24 volts e 36 volts, certo? E outra coisa legal que você pode pensar aqui, se você somar as duas tensões, né, você vai ter 60 volts, que é na verdade a tensão do seu gerador. Já que esses dois caras estão em série, lembra que quando a gente está em série, a tensão se soma. Então 24 mais 36 tem que dar 60, tá? Então a resposta aqui no caso do exercício vai ser a letra B de bola. Aí, ó, B de bola, ou seja, 60, o 1 vale 24 e o 2 vale 36, ok? Muito bem, agora só faltam dois para poder encerrar aí, certo? Essa leva de exercícios da parte 2 de geradores elétricos, beleza? Vamos lá, agora esses são os dois mais difíceis aí, né, dessa leva de exercícios, ok? Essa do Enem, ó, show de bola. Tá? Então essa é um pouquinho mais, tem que pensar um pouco mais. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohm. Então tá aqui, ó. Então essa resistência de 10 ohm, ela está representando a resistência dos cabos da casa, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Então tá aqui a tensão da minha casa, como se fosse a FEM, né? 120 volts, ok? Bom, nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohm estão conectadas ao mesmo circuito de uma televisão de resistência igual a 50 ohm. Então temos aqui uma TV aqui, certo? E aqui estamos todos lâmpadas, né? Lâmpada, 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 lâmpada e lâmpada. Tudo aqui é lâmpada, tá? A lâmpada a gente pode representá-la como uma resistência, né? Como um resistor, porque a lâmpada pelo menos a lâmpada incandescente, ela é resistiva, né? Ela tem uma resistência, tá? Então, a gente geralmente simboliza a lâmpada com resistências, tá? Como se fossem resistências, ok? Bom, então ele fala como ilustra a figura, tá? Então, a televisão funciona apenas entre a tensão de 90 e 130 volts. Ok, então o mínimo dela é 90. Aí ele pergunta para você o seguinte: qual é o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar, certo? Então assim, a gente vai ter que assumir algumas coisas aqui, né? Por exemplo, a mínima tensão para a TV funcionar, certo? Vai ser 90. Então a gente vai assumir que a DDP na televisão, ela vai ser 90, porque eu quero colocar mais lâmpadas possíveis, eu quero o máximo número de lâmpadas. Se eu quero o máximo número de lâmpadas, eu vou colocar a tensão mínima na televisão, porque eu quero, né, colocar mais lâmpadas, tá? Então aqui, ó, a DDP, né, na TV, a gente pode falar como se fosse colocar um voltímetro aqui, ó, certo? Então a DDP aqui, ó, ela vai ser, se eu colocasse um voltímetro aqui, ela vai ser de 90 volts, que é a tensão mínima, né, para funcionar a TV. E como a gente sabe que todos esses caras aqui, eles estão em paralelo, essas lâmpadas todas, né? Eu não sei quantos que eu vou ligar aqui, isso eu quero saber, né? Eu quero saber quantos no máximo eu posso ligar, né, no caso aí, sem que a televisão pare de funcionar, porque se aumentar a tensão dela, né, se passar de 130, ela para de funcionar, ou ser menor que 90, tá? Então eu vou assumir aí, né, que ela vai ter 90, que é o mínimo ali naquele intervalo que ele nos deu. Beleza? Muito bem, certo?
Bom, então é o seguinte, vamos lá. Se aqui é 90, certo? Perceba que essa resistência aqui, ó, de 10 ohm, ela tá em série com todo esse conjunto aqui, ó. É como se eu pegasse esse conjunto todo que tem paralelo e tornasse ele um só. Se eu torno ele um só, ou seja, ele vira uma resistência única, eu posso afirmar que essa tensão aqui igual a essa tensão aqui vai dar 120. Então, por consequência, a tensão nesse cara aqui de 10, né, obviamente, ela vai ser de 30 volts. Por quê? Porque aqui é 90, então 90 mais 30 tem que dar 120. Lembre quando eu tenho associação em série, né, a tensão se soma. Tá, pessoal? É como se fosse aquele caso lá do exercício anterior que nós fizemos aí. Esse caso aqui, ó. Tá? É como se eu pegasse todas aquelas lâmpadas e a TV e calculasse o R equivalente de tudo. E aí virasse um resistor só. Então eu vou ter uma tensão aqui, outra aqui. Então somadas em série, né? Porque aqui tem série, vai dar a tensão total. Então é a mesma ideia aqui, certo? Você tem que enxergar isso no exercício, né? O Enem já exige um pouco mais de dificuldade, você tem que enxergar algumas coisas, né? Que não são tão óbvias, ok? Então aqui nós temos, eu posso tornar todo mundo aqui uma única resistência. Aí eu ficaria assim, ó, eu ficaria com um circuito desse tipo. Só para você entender melhor, ser mais didático. Então eu teria uma resistência aqui, certo? Até poderia colocar ela aqui, ó, a outra resistência, né? Aí se eu pegasse todo mundo que está aqui e calculasse o R equivalente, eu ia ter apenas uma outra resistência. Tipo assim. Ou seja, então eu teria, na verdade, se aqui é 90, né? Se aqui é 90 volts, aqui, obviamente, tem que ser 30 volts. Por quê? Somando as duas tem que dar 120. Tá? Então, automaticamente eu já sei então, que aqui no de 10 ohm eu vou ter 30 volts. E como esse 10, né? Se você agora fizer a corrente total, para onde que ela vai? Ela vai do mais para o menos. Então ela vai sair daqui, ó, no sentido horário, e vai passar pelo de 10, e depois, aí, de acordo com as lâmpadas que eu vou ligar, ela vai se dividindo nas lâmpadas, tá? Mas assim, dá pra gente encontrar esse I total. Por quê? Porque eu sei que o I total, ele passa pelo de 10 ohm, tá? E eu tenho a tensão no de 10. Então, para eu calcular o I total, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar e aplicar a lei de Ohm. U igual a R vezes I. Só que eu vou aplicar a lei de Ohm só naquele carinha de 10, né? Então, quem que vai ser o U nele? O U no cara de 10 é 30. Então vai ficar 30 igual ao 10, né? Que é 10 ohm vezes I. Então, na verdade, o meu I total, ele vai ser 10, aliás, perdão, ele vai ser 3 ampere. Ok? Bom, o que mais dá pra gente fazer? Dá pra também calcular a corrente que passa pela TV. Porque nós temos a tensão da TV e temos a resistência da TV. Então, se a gente pular, aplicar a lei de Ohm para a TV, a gente vai encontrar também a corrente que passa pela TV. Ou seja, a mesma coisa, né? U igual a E, R vezes I. Vamos chamar de U TV, R TV e I TV. Tá? Então, o U da TV, ele vale 90. O RTV, ele vale 50. Então, eu acho meu ITV. Então, meu ITV vai ser 90 por 50, que vai dar 9 por 5, que dá, no caso aí, 1.8 ampere. Tá? Então, a corrente que passa pela TV, ela vale 1.8 ampere. Bom, e aí? O que mais dá pra gente fazer, né? Como a TV está em paralelo com as lâmpadas, dá para a gente achar também o I que passaria por cada lâmpada. Isso vai ser importante para a gente encontrar o número de lâmpadas que eu posso colocar em paralelo, né? O número de máximo de lâmpadas que eu posso ligar aqui na chavinha. Então, se eu ligar essa, quantos que eu posso ligar? Então, a gente vai encontrar isso pela corrente de cada lâmpada. Então, se eu calcular para cada lâmpada a corrente, o que a gente vai ter? Vamos ver aqui. Uma questão trabalhosa, né?
E envolve raciocínio. Você tem que pensar e tem que saber bem a teoria para você poder fazer essa questão. Então, por isso que o Enem não é tão simples assim, né? E somando o cansaço e o tempo de prova, você já viu, né? Então a coisa é complicada. Então a mesma coisa, vou aplicar a lei de Ohm para a lâmpada, né? Vamos chamar de L. O L igual a RL vezes IL. Então a lâmpada, né? A tensão da lâmpada também é 90, né? Assim como na TV, porque está em paralelo, tá? Então 90. O R da lâmpada é 200, tá igual a 200 vezes o I lâmpada. Então o nosso I lâmpada vai ser 90 por 200. Então o nosso I lâmpada 9 por 20, que vai dar aí no caso 0,45 ampere. Então, ó, se você não gosta de fazer conta, já começa a treinar aí, porque no Enem aparecem essas contas aí meio chatinhas de fazer, tá bom? Bom, agora acabou, né? Porque assim, o que nós temos aqui? Se você olhar o desenho, você tem o I total, você vai ter um I que vai para a TV, né, que é o ITV, e você vai ter um I que vai para as lâmpadas, que você não sabe quantas lâmpadas você vai ligar. Então a ideia agora é o seguinte, a gente tem o I total e a gente tem o ITV e o I em cada lâmpada, né? Mas qual que é a corrente elétrica que poderá acionar as lâmpadas, né? Quantas lâmpadas eu vou conseguir acionar? Porque a gente sabe aqui, ó, que nós já calculamos. Para eu ligar uma lâmpada, a corrente que passa por uma lâmpada é 0,45. A corrente total é 3. A TV é 1,8. Agora, qual que é o valor da corrente que vai para as lâmpadas? Eu poderia usar para acender as lâmpadas, vamos dizer assim. Você pode pegar então e fazer o seguinte. O I que vai para as lâmpadas, né? É na verdade, vamos chamar de I linha. O I que vai para as lâmpadas, ele vai ser o I total menos o I que vai para a TV. Que vai, então, é o I, que é o valor de I da corrente que eu vou usar para acender as lâmpadas. Então, se eu calcular esse I e tendo o I que passa por cada lâmpada, eu acho o número de lâmpadas que eu consigo acender. Olha para você ver que raciocínio legal, né, que tem essa questão. Então, ela te exigiu várias coisas. Primeiro, enxergar um circuito paralelo série, saber que a tensão na TV é a mínima, né, para poder acender as lâmpadas, certo? O que mais? Calcular a corrente total, a corrente que passa pela TV e por cada lâmpada, certo? Para depois você, né, enfim, calcular o número de lâmpadas, tá? Então não é uma questão tão trivial assim, é uma questão média para difícil, beleza? Então se a gente calcular agora o I, né, que vai ser usado para acender as lâmpadas, né? Eu vou ter lá que vai ser 3, que é o total, menos 1,8, que é o I que vai ser usado para ligar a televisão. Então o I que vai ser usado para acender as lâmpadas vai ser 3 menos 1,8, que vai dar 1,2 ampere. Então esse é o I que vai estar disponível para poder acender as lâmpadas. E como nós sabemos que para cada lâmpada acender, ela precisa, né, que passe por ela 0,45 ampere, então o meu número de lâmpadas que eu posso acender vai ser o I disponível para acender as lâmpadas dividido pelo I que passa por cada lâmpada, que eu chamei de L. Então basta dividir 1,2 por 0,45 e vai dar quebrado de novo. Ou seja, o número de lâmpadas que eu posso acender vai ser aproximadamente 2,67 lâmpadas. Como não existem 2,67 lâmpadas, né, eu vou poder acender no máximo, né, 2 lâmpadas, né? Ou seja, eu não consigo, né, acender mais que 2 lâmpadas, não 2,67, tá? Então tá aí, 2 lâmpadas, resposta letra B, né? Uma questão não tão simples, um pouco mais complicada aí, certo? De resolver. Bom, beleza, então para encerrar aí, quase meia hora de aula, para encerrar, questão 13 da AFA, né? Essa questão ela parece difícil, mas não é tão difícil assim não, beleza? Então vamos lá, através da curva tempo corrente, certo? Da figura 1, pode-se determinar o tempo necessário para que ele derreta, né? Para que um fusível derreta. E assim desligue o circuito onde está inserido. O que é um fusível, né? Então fusível é um dispositivo de segurança de um circuito que quando ele ultrapassa uma certa corrente, esse fusível ele queima, né? Antigamente se usava muito isso. Hoje a gente usa mais
esse a gente usa mais aquelas chaves, né? Nossa, fugiu agora o nome. Enfim, depois eu vou lembrar, tá? Mas enfim, então o fusível, né, ele tem essa condição de queimar, né, quando você chega a uma certa corrente, né? Tá? Bom, então vamos lá. Então tem um gráfico aí, né, de tempo por corrente, certo? Então, o que você percebe aqui, né? Para um certo valor de corrente, você vai ter um tempo que vai demorar para esse fusível queimar. Por exemplo, aqui ele até deu um ponto, né? 3 e 1, ó. Mas enfim, né? Quando tiver lá 3 amperes de corrente, o tempo nesse que vai levar para ele queimar vai ser 1 segundo. Se eu tiver, por exemplo, uma corrente de 2 amperes, esse tempo ele vai lá quase para o infinito, né? Tipo, vai embora, 10 segundos para cima, tá? Enfim. Bom, vamos continuar. A figura 2 mostra o circuito elétrico simplificado de um automóvel composto por uma bateria ideal de FEM-E igual a 12 volts, tá? Então tá aqui o meu circuito, né? A FEM aqui é 12 volts, certo? O que mais? 2 lâmpadas LF, cujas resistências elétricas são ômicas, ou seja, resistores ômicos, né? Não varia a resistência, iguais a 6 ohm cada. Então eles se comportam, as lâmpadas, como se fossem resistências de 6 ohm, né, cada. Completam o circuito outras 2 lâmpadas LM, também ômicas, de resistências elétricas de 3 ohm, de 3 ohm e de 3 ohm, tá? Cada. Além do fusível F, que está aqui o fusível, né? Geralmente a simbologia de fusível, né, é uma bolinha com uma cobrinha, tá? É um fusível. E a chave CH, né, inicialmente aberta, ok? Beleza. Bom, então a partir do instante em que a chave CH for fechada, observar-se-á que as 2 lâmpadas LF apagar-se-ão depois de 1 segundo, permanecerão acesas por apenas 50 segundos, terão seu brilho aumentado, mas não se apagarão, continuarão a brilhar com a mesma intensidade, mas não se apagarão, ou apagar-se-ão depois de 2 segundos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Temos que calcular lá a corrente total no circuito, porque é o que o fusível está lendo, né? Então se você olhar aqui a corrente, ó, aqui é mais e menos, ela sai daqui, né? Certo? Então ele falou que está inicialmente aberto, né, o circuito. Depois que ele fechar, enfim, vai dividir aqui a corrente, né, para a direita para ir para o centro, né? Mas enfim, antes de estar fechado, ela vai vir só para cá, certo? Na hora que ele fechar aqui, ela vai se dividir aqui e para essa outra malha aqui, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que fazer aqui, que a gente pode fazer vamos ligar, né, o circuito, certo? Ele está inicialmente aberto. Inicialmente aberto, ok, né? Você tem aqui uma resistência equivalente de 12 ohm, certo? 12 volts, 12 volts, 12 ohm. Dividir esse por esse vai dar 1 ampere. Então se você olhar o gráfico lá de 1 ampere, ou seja, 1 ampere, o fusível não queima, né? Beleza. O problema é quando ele fechar o circuito. Porque na hora que ele fechar o circuito, ele vai mudar a resistência equivalente do circuito. E aí a coisa complica. Então na hora que ele fechar o circuito, eu vou ter aqui uma divisão de corrente I1. Vou chamar aqui, né? I2. Certo? Esse I2 passa pelas lâmpadas LM. Volta para cá. E aí nesse nó aqui elas se unem e restitui novamente a corrente total. Tá? Então é isso que vai acontecer. Então vamos calcular agora a resistência equivalente do meu circuito, né? Quando ele fechar a chave. Que é o que ele pede aqui, né? Quando a chave for fechada lá. For fechada. Bom, então, eu vou aplicar aqui, né? O cálculo de R equivalente. Beleza, né? Aqui, ó, nós temos esses caras que estão em série, né? Então esses caras estão em série, a gente vai somar os dois. Certo? Então vai dar aqui 12 ohm. E esses caras também estão em série. E eu vou somar os dois e vai dar 6 ohm. Então, na verdade, o meu circuito vai ficar assim, né? Vou até desenhar novamente. Vai ficar meu fusível aqui. A minha FEM. Aqui eu vou ter um resistor de 12 ohm, certo? E aqui um outro resistor em paralelo com ele de 6 ohm.
e a minha fêmea aqui de 12 volts. Ok? Beleza. Bom, agora o que eu vou fazer? Calcular agora o R equivalente, né? Então o R equivalente entre esses dois vai ser regra PS, 12 vezes 6 sobre 12 mais 6. Então o R equivalente, ele vai ser, no caso ali, 12 vezes 6 sobre 18. A gente pode simplificar, por exemplo, por 6, né? Por 6 dá 1, por 6 dá 3, 12 por 3 dá 4. Então nosso R equivalente, ele vai ser 4 ohm. Beleza? Ok, e agora a gente acha a corrente total do circuito. Então, para a gente poder avaliar essa corrente total, né, a gente encontrar o tempo que vai demorar para poder queimar o fusível, né? Ok? Muito bem, então para o I total, nós vamos ter lá, aplicando de novo, né, a lei de Pouillet, ou você pode aplicar até a lei de Ohm, né? Enfim, então I igual a E sobre o R equivalente, ou seja, meu I vai ser 12 dividido pelo R equivalente, que é 4. Então meu I total, ele vai ser 3 ampere, né? 3,0 no caso aí, amperes. Ok? Aí, então meu I total 3,0 amperes. E portanto, agora a gente pode ir lá no gráfico e verificar qual o tempo vai demorar para aquele fusível queimar, né? Como me parece 30 isso daqui, né? Enfim. E 3,0 ampere. Melhorou. Ok? Beleza, galera. Então a gente volta aqui no gráfico, né? Até desenhou o ponto já, né? Então quando o I for 3 ampere, qual é o tempo que vai demorar para esse fusível queimar? Ele vai demorar 1 segundo para queimar. Então, o que acontece? Na hora que você fechar a chave CH aqui, certo? Depois de 1 segundo, essas duas lâmpadas elas vão apagar. Por quê? Porque na hora que ele queimar aqui o fusível, não vai passar mais corrente pelo circuito, né? Porque ele vai queimar, ele vai abrir o circuito. Na hora que ele abrir o circuito, a corrente para de passar pelo circuito. E aí tudo vai apagar aqui, tá? Vai desligar tudo. Então, vamos ver a resposta. Letra A. Observar-se-á que as duas lâmpadas LF apagar-se-ão depois de 1 segundo. Sim, é a letra A. Depois de 1 segundo, essas lâmpadas LF elas vão apagar, porque ele vai queimar, certo? E aí não vai passar mais corrente pelo circuito. Beleza, galera? Bom, é isso aí então, né? Desculpa pelo tempo de aula aí grande, né? Mas é para resolver exercício, demora mesmo, tá bom? Enfim, bom, qualquer dúvida aí, né? Só digitar embaixo aí no vídeo, a gente tenta ajudá-los aí da melhor maneira possível. Tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo, né? Pela participação. E não esqueça de ver as outras aulas aí se você não viu, tá? As aulas de teoria e a aula 1 de exercícios, tá? Então muito obrigado. Não esqueça de ajudar aí, né? A compartilhar o vídeo, né? Com seus colegas, amigos aí, de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos aí, tá? Um grande abraço mais uma vez e que a força esteja com vocês. Valeu!